E outra pergunta aqui, você tem algumas dicas para quem está aí, talvez terminando o ensino médio ou até começando, aí na escola e já está pensando para o futuro? O pastor tem algumas dicas para a pessoa que quer escolher o que seguir e como seguir? Sim. Olha, eu tenho um vídeo que eu gravei, que está lá no meu canal, Gilberto Tais, no YouTube. O título do vídeo é Se Eu Fosse Você. Inclusive, eu estou até pretendendo fazer uma série com mais assuntos sobre isso. Se eu fosse você. Nesse vídeo, se você quiser localizar esse vídeo, você vai ter que entrar lá, digitar Se Eu Fosse Você e o meu nome na frente para poder o YouTube identificar o vídeo. Nesse vídeo, de pouco menos de 5 minutos, eu falo sobre 4 coisas importantes para a vida de um jovem, de um adolescente. 4 coisas importantes. A primeira delas, adivinha? É Deus. A primeira coisa mais importante da sua vida, jovem, adolescente, é Deus. Então, aproveite ao máximo a sua vida com Ele. Porque Ele é a pessoa, o ser mais importante da sua vida. E é por Ele, é graças a Ele que você existe, é graças a Ele que você é redimido no sangue de Cristo, no mérito de Cristo, é graças a Ele que você também está aí vivo, sonhando e com capacidades de crescer, de avançar, de ultrapassar fronteiras na sua vida. Então, avance, primeira coisa, mais importante é Deus. Avance na vida, cresça na vida, mas com Ele ao seu lado. Com Deus ao seu lado, com Jesus Cristo ao seu lado. Segunda coisa mais importante, a sua família, Eliel. A sua família é a segunda coisa mais importante da sua vida. Esses dias mesmo eu comentei com alguns jovens amigos, porque tem jovens que reclamam dos pais. Meu pai e minha mãe é muito careta, meu pai e minha mãe são muito ultrapassados, meu pai e minha mãe não sei o que. Né? Uma geração tão revoltada, uma geração tão opositora. Né? E eu disse a esses jovens, falei assim, jovens, amigos, olha, por mais careta que seja o seu pai e a sua mãe, eles ainda serão os únicos capazes de entrar na frente de um caminhão para poupar a sua vida. Né? Porque muita gente é amigo, enquanto tudo está bem. Enquanto você não pisa no calo deles, enquanto não acontece nada que agrave essa amizade. Mas olha, nada é capaz de agravar o amor de um pai e uma mãe para com seus filhos. Então aproveite a sua família, porque um dia você não vai tê-los mais do seu lado. Você sabe disso. Um dia vai chegar a vez deles. E você vai ter agora que seguir a vida com a sua família construída. Ou então sozinho, não sei. Então veja, a sua família é a segunda coisa mais importante, depois de Deus. Então aproveite bem o máximo que você puder a sua família, viu? E por mais careta que sejam, acredite, ninguém ama você mais do que eles. Ninguém. A terceira coisa mais importante, agora sim, são os estudos. Os estudos, a sua vida profissional. Olha, Eliel, agora, adolescentes e jovens também, agora é o momento que vocês têm para gastar a energia que vocês têm em estudar, se capacitar, se preparar, crescer cognitivamente. Sejam o mais eficientes possível na escola. Não é ser melhor do que o colega do lado, não é ser melhor do que o outro, é ser melhor do que você mesmo. O seu concorrente não são as pessoas que estão ali na sua sala de aula. Os concorrentes, está aí, ó, é você mesmo, seu maior concorrente. Então vença os obstáculos existentes em você mesmo e cresça nessa direção. Se dedique ao máximo, porque cada vírgula de conhecimento que vocês adquirirem aí na escola vai fazer falta ou vai ser útil para você no futuro. Se você não tem, vai fazer falta. Se você os aproveitou bem, então vai ser muito útil para você no futuro, em vestibulares, em concursos e outras situações que são essenciais do conhecimento e a informação também, né? E outra coisa, esse é o terceiro item mais importante, o seu crescimento pessoal. Não é crescer, não é ter um diploma para ter, é ter um diploma para ser. Não é conhecer para ter, é conhecer para ser. Para ser. As pessoas são diferentes quando elas crescem cognitivamente. São muito diferentes. São muito diferentes. Para melhor, obviamente, né? Então,
A terceira coisa mais importante é essa, você estudar, se capacitar, você se dedicar o máximo possível, tirar as melhores notas, ser o melhor possível, mais dedicado, aprender, crescer. E quando chegar ali no ensino médio, também na faculdade, quando você escolher a faculdade, se dedique, caia de cabeça mesmo, quando diz o ditado popular, se aprofunde, seja o melhor profissional que você puder ser nessas circunstâncias. Seja o melhor possível, tá bem? Para que você seja um grande profissional e todo o conhecimento que você adquire vai ser transformador, você vai conseguir também ser um grande pai, além de profissional, um grande pai, um grande irmão, um grande tio, um grande avô, um grande tudo. Porque o conhecimento, de fato, transforma, revigora. Eu digo o conhecimento que, quando ele é corretamente usufruído, absorvido, quando ele é corretamente absorvido, né? E agora, claro que o maior conhecimento de todos, o conhecimento dos conhecimentos, é o conhecimento sobre Deus, a palavra de Deus, né? E quando a gente associa toda essa experiência, quando a gente traz para o nosso lado profissional da vida, quando a gente traz para esse lado do crescimento intelectual, cognitivo, o conhecimento de Deus, olha, é profundamente vigoroso. Se torna profundamente vigoroso em nossa vida. E a gente cresce em todas as dimensões da vida. Cresce em todas as dimensões. E por fim, o quarto ponto mais importante, agora sim, Eliel, se sobrar tempo, namoro, casamento, entende? Namoro e casamento. O que acontece hoje, Eliel? Muita gente inverte isso. Inverte. A primeira coisa mais importante para o mundo é o namoro e casamento. As pessoas só querem saber de dar beijo na boca e outras coisas mais. Aí acaba trazendo isso para a ponta da pirâmide, para a base da pirâmide, como se fosse a coisa mais importante. E não é. Para a idade que vocês têm, adolescente, jovem, namoro e casamento tem um momento certo. Esse é o momento em que você deve se dedicar com Deus, com a sua família e com o seu futuro. Porque o futuro, ele não é amanhã. O futuro não é a próxima semana. O futuro não é o próximo mês ou o próximo ano. É estranho isso, né? Alguém talvez esteja... Talvez alguém pergunte, como assim? O futuro não é amanhã? Lógico que é amanhã. Não. O futuro, na verdade, é hoje, é o presente. Sabe por quê? Porque é o que você faz agora no presente, são as escolhas que você faz agora no presente, que vão construir o alicerce do seu futuro. Percebe? Por isso que eu sempre falo, o futuro, gente, não é amanhã não é o ano que vem não. O futuro não é daqui a 10 anos, o futuro é agora, porque o seu futuro depende do que você faz agora, das escolhas que você faz agora, do que você valoriza e prioriza agora. Então, quando você estiver maduro o suficiente e tiver com a vida mais ou menos engatinhada aí sim é o momento para você dividir o seu tempo e a sua energia com outras coisas. Bom, pastor, a gente sabe que hoje em dia muita gente sabe que ler é importante, mas ainda tem dificuldade de conseguir ler algumas páginas por dia e manter esse hábito da leitura. O pastor tem alguma dica para a pessoa que tem essas dificuldades quanto à leitura? Tenho sim. Inclusive, eu até tenho um vídeo no YouTube também, onde eu explico como ler 30 livros em um ano, de maneira fácil e sem desgastar-se muito. Olha só. Parece até aqueles livros de coaching, né, que tem por aí, de autoajuda. Como ler 30 livros em um ano, de maneira fácil, sem muito esforço, sem muito desgaste. Como? Olha, por conta dessa síndrome de excesso de informação, inclusive quando eu falo de você crescer cognitivamente, é claro que a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso mundo hoje está entorpecido de informação. Existe até uma certa... como é que eu posso dizer? Me fugiu aqui a palavra exata, mas o mundo está repleto de excesso de informação excessiva, e que acaba, até certo ponto, sendo prejudicial se a gente não souber equilibrar isto, dosar isto, né? Nunca houve tanta informação como em nossos dias, nunca houve. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu não preciso querer saber de tudo, dominar tudo, não. O ideal é que você escolha uma área, domine uma área, uma ou duas áreas, e o geral, o resto, você apenas tenha um conhecimento, pelo menos geral,
básico do resto. Mas você precisa focar numa direção, para você gastar mais o seu tempo e a sua energia com isso e não ter o que alguns vão chamar de síndrome do pensamento acelerado. Inclusive foi até o psicólogo Augusto Cury que desenvolveu essa teoria, essa tese, da síndrome do pensamento acelerado. E, de fato, pode acontecer. As pessoas podem não se dar muito bem com essa maré, ou com esse tsunami de informação que vem de todos os lados, de todo jeito, de todas as formas. Então, seja focado naquilo que gera prazer em você, naquilo que você tem apreciação, então você foque nessa direção. Como ler, então? Muitos livros em um ano. Por exemplo, 30 livros. Tem pessoas que têm dificuldade de ler um livro inteiro na sequência. E tem pessoas que não conseguem ler mais do que 10, 15 páginas por dia. Não conseguem. E tem pessoas que não conseguem ler nenhuma página por dia. Né? Porque é uma educação mental, uma cultura mental desenvolvida. Então, veja, eu vou levar em consideração aquelas pessoas que têm dificuldade. Tá bem? Pode ser que você tenha um contexto diferente, outra pessoa tenha um contexto diferente. Mas veja, por exemplo, ler 5 páginas é fácil. Se você deixa eu pegar um livro aqui qualquer. Eu estou com um livro aqui já fazer a propaganda do livro de Daniel, Profecias de Daniel. Então, vamos supor que você não consegue ler por muito tempo. Então, o que você faz? Se você conseguir ler 5 páginas, 5 páginas eu consigo, ótimo, é fácil. Então, você lê 5 páginas. Leu 5 páginas, ótimo. Não consegue ler mais, então o que você pode fazer? Você pode pegar outro livro, estou pegando aqui outro livro, bom, li 5 páginas daquele, agora eu vou ler mais 5 páginas deste, e ler 5 páginas desse. Nisso já são quantas? 10 páginas. Leu 5 páginas desse, entendeu? Fez as observações, anotações, fez o seu fichamento, ótimo, excelente. Agora eu vou pegar outro livro, pega outro livro, terceiro, lê mais 5. E pega um quarto livro, mais 5 páginas. 4 livros, e você leu 5 páginas de cada. Mas, pastor, por que 5 páginas de cada? Por que não pode ler 20 de um livro apenas? É porque tem muita gente que não tem essa facilidade. A mente se cansa com facilidade, porque não tem o exercício da leitura. Ou então, às vezes, a vida é tão corrida, tão acelerada, é tanto estresse que não consegue se concentrar em 20 páginas. Então, é por isso que eu estou focando naqueles que têm maior dificuldade, tá? Você organiza do jeito que se adequa melhor à sua realidade, à sua vida. Então, vamos lá. 20 páginas. Por que 5 de cada? Eliel, porque... Sabe quando o Windows do computador começa a travar, começa a ficar lento, fica meio... as páginas não começam mais a querer abrir? O que você faz? Você reinicia o computador, não é? Aí reinicia, aí quando você reinicia o computador, ele volta ao normal. A mesma coisa é a mente humana. Se você leu 5 páginas e a mente já se cansou, quando você troca de livro, é como se você tivesse reiniciado o sistema da mente. Como é outro livro, é outro foco, é outro assunto, é outra perspectiva, é outro conteúdo, a mente se renova. E você consegue de novo ler mais 5 páginas. Lê o segundo, agora você vai para o terceiro, depois vai para o quarto. No total você leu por quantas páginas por dia? 20. 20 páginas por dia. Se você fizer a conta, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, porque eu já tinha feito essa conta para gravar o vídeo, mas eu esqueci a conta. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. 20 páginas por dia, vezes, vou colocar aqui 360 dias, vezes 360, dá 7.200 páginas em um ano. 7.200 páginas em um ano, dividido por 200, vamos pegar um livro de 200 páginas, dividido por 200, olha só, deu 36 livros. Tá aparecendo aí? Um pouquinho 36. Mais aqui assim? apareceu. 36 livros em um ano, equivalente a 200 páginas. Olha como é que é fácil. Pronto, resolvi a vida de muita gente. Quando eu gravei esse vídeo, Eliel, várias pessoas mandaram mensagem para mim, pastor, muito obrigado, você salvou minha vida, você nem imagina. Então, faça o teste para você ver. Se você ler 5 páginas, passa para outro, mais 5, a mente se renova, e ela se reconcentra, novamente, se reconcentra, nas próximas 5, você faz anotações, você grifa, ó, livro é para arriscar mesmo, não tenha medo não. Ah, mas o meu livro é tão novo. Se você pegar os meus livros, meu amigo, tudo rabiscado, eu rabisco tudo, faço o fichamento, né, dos assuntos, para quando eu precisar escrever um artigo, alguma coisa, eu tenho aquilo já separado, etc. Aí no final do ano, lendo 20 páginas por dia, você vai ter lido 36 livros de 200 páginas.
Ó, de maneira bem simples e sem muito esforço. É isto. Bom, agora uma pergunta um pouco mais atual. Nosso momento, acho que a maioria sabe que a gente está vivendo uma pandemia e a gente ainda está no isolamento social, no que eles chamam de quarentena. O pastor acha que já está na hora da gente recomeçar as coisas, da gente voltar ao normal, e o quanto isso significa que a gente está cada vez mais perto da volta de Jesus? Ok. Olha, primeiramente, a gente está em confinamento, em isolamento, por um motivo muito justificável, que é o sentido de preservar a saúde e a própria vida, né? Talvez não seja no sentido de poupar a sua vida, porque você pode ter muita saúde, muito vigor, e esse vírus pode não causar muitos problemas em você. Mas imagine uma pessoa que você poderia estar infectando e que corre o risco de vida ao contrair o vírus. Então, o isolamento social, eu não vou entrar nos detalhes disso, porque eu entendo que também existe muita discussão política envolvendo essa questão, mas eu não quero entrar nessa questão, esse é um problema deles, não meu. Mas eu creio que a gente pode contribuir, Léo, e nós podemos contribuir seguindo a orientação da médica, a orientação dos especialistas na área, né? Eu não sou especialista em medicina, eu não sou especialista na área da saúde, então eu preciso ter a humildade de ouvir quem entende, quem conhece. E os que conhecem, os que entendem, eles pedem para que haja um certo isolamento social, para que vidas possam ser poupadas. Então eu posso contribuir para isso? Posso. E agora, no momento, eu sei que todos estão ansiosos para voltar à vida normal, inclusive eu. É muito ruim você ficar o tempo todo assim, só dentro de casa, é horrível, né? A gente gosta de interagir, a gente gosta de se encontrar com as pessoas, né? Ter o nosso relacionamento social, a gente quer estar na igreja, com os amigos, com os irmãos, a gente quer passear, ter o nosso momento de lazer, tudo isso faz parte do nosso contexto social, tudo isso faz parte. Infelizmente agora a gente está tendo que lidar com essa realidade de permanecer apenas numa vertente do social, que é ficar em casa, dentro de casa. Mas tem um objetivo, tem uma justificativa, tem algo maior por trás disso, que é no sentido de poupar vidas, de diminuir sofrimentos. Então é isso. Então, como eu disse, a gente tem que ouvir os especialistas, uma vez que eu não sou, eu preciso ouvir quem é. E os especialistas me dizem que a gente precisa ficar, de certa forma, isolado ou confinado. E o dia que os especialistas acharem, entenderem que a gente pode começar a flexibilizar as regras, eu penso que esse é o momento que a gente deve também flexibilizar. Tem a questão econômica, né, que por isso que eu prefiro não entrar muito nesse detalhe, porque tem a questão econômica, que pode ser uma segunda onda até pior do que a primeira. Então, os especialistas precisam equilibrar isso aí, saber dosar isso aí, como resolver as duas situações ao mesmo tempo. E quando eles começarem, então, a flexibilizar, penso que esse é o momento que a gente também deve começar a flexibilizar. E a Igreja Adventista é uma igreja muito séria, e ela segue as recomendações científicas, a igreja segue a orientação de quem conhece sobre o assunto, e a igreja respeita muito as autoridades. E a gente deve seguir o exemplo da própria instituição, e respeitar as autoridades, esperar o momento certo para a gente começar a flexibilizar. Agora, relacionado ao contexto profético, não há nenhuma dúvida de que o que estamos vivendo hoje se trata, sim, de um contexto profético. Porque, olha, quem acha que não, é porque não conhece detalhes, as minúcias das profecias. Eu vou ler um texto aqui, é porque talvez não conheça a fundo o significado profético do que Jesus mencionou a esse respeito, né, por exemplo, das epidemias, né? Então, eu vou ler aqui um texto, de Lucas, capítulo 21, o verso 11, que diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Eu vou me prender apenas na palavra epidemias, tá bem? Para a gente não delongar, só na palavra epidemia. Então diz assim, ó, haverá grandes terremotos, haverá epidemia e fome em vários lugares. Aí depois diz assim, coisas espantosas. Essa palavrinha, coisas espantosas, é uma referência aos eventos que Jesus mencionou antes.
Tipo, para traduzir, para você entender. Quando ele diz assim, ó, terremotos, espantosos. Fome, espantosa. Epidemia, espantosa. Então, é um sinal espantoso, um sinal grande. Inclusive, há comentaristas teológicos que vão descrever essa palavra espantoso no grego e vai dizer o seguinte, que essa palavra pode significar, tipo, algo que causa espanto social, algo que cause tumulto social ou grande prejuízo social, algo de natureza assim grandiosa que afeta a sociedade como um todo. Então seria mais ou menos a ideia da palavra espantoso associado à palavra epidemia. E não é exatamente isso que está acontecendo hoje? Não é exatamente isso que está acontecendo hoje? Veja quanta gente perdendo emprego, a agitação social, a economia, amigos, a economia global está quase que travada praticamente. Não seria um cumprimento profético? Não tem como não ser. Mas, para finalizar, o que isso diz para a gente? Para mim, para você, Eliel, para os amigos que estão assistindo. Diz o seguinte, que a nossa estadia aqui nesse planeta está quase terminando. Sabe quando você vai pegar um transporte coletivo, em alguns lugares fala circular, ônibus urbano. Então, sabe quando você entra no ônibus e quando chega no local que você precisa descer, você desce. Nós entramos nesse ônibus, estamos aqui na Terra, mas a qualquer momento a gente vai ter que descer. E esse momento é a segunda vinda de Cristo. E coisas como essas que estão acontecendo hoje para mim, são claros anúncios de Deus falando assim para a gente, ó, eu estou avisando, estou próximo de retornar. Então, é um sinal claro de que estamos no fim e que Jesus muito em breve irá retornar sim. E olha, você querendo ou não, Jesus vai voltar. Você aceitando ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, Jesus vai voltar. Logo, logo ele vai atravessar o universo, vai entrar na atmosfera dessa terra para buscar quem? Buscar você. Então se prepare, tá bom? É isso aí. Bom, pastor, aqui para finalizar, uma última perguntinha que eu pensei aqui de última hora. Eu li um texto aqui, mexendo nas minhas redes sociais, no Facebook, e eu li um texto que dizia assim: esse Deus que foi expulso por Karl Marx do céu, retirado do inconsciente por Freud, banido da ciência por Darwin, assassinado por Nietzsche, transformado em um delírio por Richard Dawkins, secularizado e relativizado pelos cristãos pós-modernos, em breve virá gloriosamente nas nuvens do céu, para espanto, terror e decepção dos incrédulos. Esse texto aqui na postagem que eu vi dizia que foi falado pelo pastor, essa citação aqui. O pastor poderia explicar melhor para a gente, para quem pode não ter entendido, e explicar melhor para a gente. Sim, sim. Essa frase eu a citei, aliás, eu sempre cito ela em palestras que eu falo sobre relativismo, sobre secularismo, inclusive no contexto do secularismo cristão. E eu uso esses como referência. Agora você percebe, ó, eu usei ali Richard Dawkins, por exemplo, eu usei Darwin, eu usei Karl Marx como referências, porque esses são ateus, praticamente ateus, né? Todos eles militaram de alguma forma, ou contra uma determinada verdade que está atrelada à existência de Deus, ou fizeram uma batalha mesmo incisiva contra o próprio Deus, né? Darwin, embora ele tenha feito estudos na área teológica, né, bíblica, ele desenvolveu uma teoria que era contra uma das verdades mais essenciais da escritura da Bíblia, né? E que hoje, inclusive, cria muitas dificuldades aí na academia, no mundo, quando se leva em consideração a questão bíblica, né? A questão da criação de Deus. Deus criou, de Gênesis capítulo 1. Karl Marx, ele desenvolveu teorias, ele apresentou teorias que também contrapõem verdades essenciais da Bíblia e acabou, de certa forma, até escrevendo outras que invalidava o significado de Deus para a vida humana, né?
E temos o Richard Dawkins, ateu de carteirinha. Talvez Richard Dawkins seja mais ateu do que qualquer outro que já tenha existido. E ele escreveu, ele se apresenta em debates, ele escreveu muito no sentido de invalidar a existência de Deus, né? E validando a ideia do acaso, que a gente não precisa de um Deus para vir à existência, coisas assim desse tipo, né? Então, o meu objetivo, e claro, eu termino a frase falando sobre, também descrevo a questão de Freud, né, a questão da consciência, e descrevo também os cristãos pós-modernos. O que eu quero dizer com isso? Talvez o mais difícil seja entender essa questão dos cristãos pós-modernos, porque os outros a gente entende. Darwin acabou tentando, de certa forma, contrariado a criação de Deus. Marx, ele também acabou, como é que eu posso dizer, acabou potencializando a ideia da evolução em contextos ou conceitos que interagem com a ideia da sociedade, da vida como um todo. E os cristãos pós-modernos, eles acabam, de certa forma, invalidando valores, princípios que são muito importantes por conta do seu comportamento e as suas interpretações pós-modernas da Escritura, da verdade de Deus, né? Então, tanto é que tem alguns filósofos cristãos que acabam até dizendo assim, que os cristãos pós-modernos, muitos deles acabam sendo os piores ateus. Por quê? Porque eles se declaram ser cristãos, mas o comportamento, a fala, a vivência deles depõe contra o evangelho, que eles propagam seguir. Então, nesse sentido, né, a palavra de Deus tem verdades essenciais, fundamentais, mas, infelizmente, tem muitos que se dizem ser cristãos, que têm um comportamento, uma vivência, uma fala, um pensamento que depõe contra o próprio evangelho. Então, por isso que alguns filósofos vão dizer que esses são piores do que Dawkins, piores do que Darwin, piores do que Marx, piores do que Freud, piores do que qualquer outro ateu, porque são aqueles que denotam ou que se apresentam como seguidores de Cristo, mas apresentam um testemunho completamente oposto, contrário à fé de Cristo, ou à verdade de Cristo. Pastor, essas foram as perguntas. Muito obrigado por aceitar o convite de fazer essa entrevista. A entrevista foi muito boa. Bom, basicamente esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se quer assistir o vídeo, se eu não me engano, foi o que o pastor indicou, Se Eu Fosse Você. Isto. Se você quer assistir o vídeo, clica aqui no card que vai estar aqui em cima. Também acesse o canal do pastor por esse card aqui e já vai lá direto e assiste os vídeos deles. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bom, esse foi o vídeo. Valeu!